Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez eu venho aqui agradecer a Deus por mais essa chance, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, para aqui louvar, adorar, exaltar somente a Ele, que é o único Deus, amém? O nosso tema de hoje é adoção. Hoje estarei lendo com os irmãos alguns livros, alguns capítulos e versículos, para que nós possamos compreender e um pouquinho mais a fundo a palavra do Senhor do dia de hoje, para que nós venhamos sentir a presença do Espírito Santo e sermos tocados por Ele através da sua palavra. Embora muitos tenham buscado a profecia em homens, mas a verdadeira profecia, ela continua sendo a palavra do Senhor. Amém? Abra as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 18, que diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Neste trecho do texto da carta aos Coríntios, Paulo fala do problema da associação do cristão com os valores deste mundo. O seu argumento principal é que somos santuário do Deus vivo, ou nas palavras do próprio Deus: serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Isto já nos impõe uma grande responsabilidade de refletir no que fazemos. Mas a citação no versículo 18 estreita ainda mais esta relação. Agora ele não fala mais de Deus e de seu povo, mas do Pai e de seus filhos e filhas. Esta relação é muito mais próxima e íntima. Talvez sua pergunta seja: como assim? Como Deus diz que será Pai e que nós seremos seus filhos? Já não são todos filhos de Deus? Existem pessoas neste mundo que não são? De certa forma. Poderíamos dizer que todos são filhos de Deus, pois todos fomos gerados por Ele. Somos descendência dele. Veja que diz em Atos, capítulo 17, versículo 28 e 29. Diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerados, sendo, pois, geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem.
Mas há um aspecto que precisa ser considerado. Embora todos tenham sido gerados por Deus, nem todos vivem num relacionamento correto com Ele, como se fossem seus filhos. Muitos vivem desobedientes à vontade de Deus e conduzem a vida como se Ele nem sequer existisse. Por causa disso foi necessário Cristo vir ao nosso meio, pagar um preço altíssimo para nos reconciliar com Deus e nos dar a possibilidade de nos tornarmos de fato seus filhos. O apóstolo Paulo chama isso de adoção. Vejamos o que diz em Romanos, capítulo 8, do versos 15 a 23. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquela que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 9, versículo 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E em Gálatas, irmãos, capítulo 4, versículo 5 diz assim: para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E em Efésios, capítulo 1, versículo 5, também vai nos dizer: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Mas como funciona esse processo? O evangelista João, quando fala de que muitos rejeitaram a Deus, nos dá a resposta a esta pergunta. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12. Você já é filho de Deus?
Além de ter sido gerado por Deus, você já recebeu Jesus como seu Salvador? Somente aqueles que nele creem podem experimentar este relacionamento real de serem chamados filhos de Deus. O problema do mundo, irmãos, é quando eles compreendem que Deus é o Criador, que Deus é Pai e que todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia acabou de nos provar que não. Porque o mundo tem feito para si deuses de pedra, como foi lido, de ouro, de barro, feito por mãos e inteligência humana. E isso eles acham que dá o direito a eles de se tornarem filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Mas na verdade não. Só é filho de Deus aquele que aceita Jesus e aquele que o recebe, crendo. Então poderá experimentar este relacionamento real de serem chamados filhos de Deus. Não é a religião que torna o religioso a se tornar filho de Deus. Não é as crenças, mas sim somente através de um, Jesus. Jesus que pagou o preço naquela cruz, nos libertou da escravidão, nos libertou do jugo, nos libertou da condenação, para que nós pudéssemos receber de Deus a adoção de filhos. Então a própria Bíblia nos diz: o que tem a luz com as trevas? Que sociedade tem Cristo com o diabo? Nenhuma. E a Bíblia nos ensina a apartar desse tipo de pessoas, desse tipo de idolatria. Porque a Bíblia diz que Deus ama o ser humano, mas Ele odeia e abomina os pecados dele. Por isso que a Bíblia diz: o que tem a luz com as trevas. O que tem Jesus com o mal, nós também não devemos ter nada com as trevas. Nós também não devemos ter pactos com as trevas. Nós também não devemos dar as mãos ao pecado do nosso próximo. Porque cada um tem o seu livre-arbítrio. O nosso dever é pregar a palavra. O nosso dever é corrigir e exortar. Mesmo que muitos não gostam de ouvir a verdade. Mas de certa forma, a palavra que foi lançada para eles tem a fé e a certeza de que algo será tocado na vida deles, que algo vai falar com eles, vai confundir a mente deles, porque é preciso, irmãos, pregar a verdade. Quando eu vejo muitos profetas, ministros, pastores, evangelistas, pregando a palavra de uma forma como se ela fosse um favo de mel, como se ela fosse doce como mel. Mas na verdade, João disse que ao seu paladar ela é doce, mas quando ela bate no estômago dele, ela é amarga como fel. E as pessoas não estão querendo receber a palavra de Deus dessa forma. Estão querendo apenas que ela seja doce, e a palavra não é doce. É como eu disse, ela é amarga. É um gosto insuportável. Mas é necessário que sentimos esse gosto. Porque a Bíblia acabou de nos dizer que as dores deste mundo presente na qual estamos vivendo, este mundo físico, não se compara com a glória que há de vir sobre aqueles
que foram adotados por Deus, que aceitaram essa adoção. É preciso o ser humano parar e raciocinar com quem eles têm feito aliança. Porque tudo é passageiro. Irmãos, pensa bem. Eu vou dar um exemplo. O que é passageiro neste mundo? Aqui neste mundo, nós adquirimos bens, riquezas, patrimônios, mas esquecemos de que viemos nu a este mundo e nu vamos sair dele. Quando vejo notícias na televisão de uma pessoa famosa ter partido deste mundo e ter deixado milhões para trás, eu faço uma pergunta. Adiantou ela juntar para si esses milhões e no reino de Deus ela não ajuntou nada? Porque pessoas, quando elas se associam com o mundo, se associa com as trevas, ele ajunta os tesouros aqui. Mas ele abre mão dos tesouros do céu. A única coisa, o único bem que vamos levar dessa terra são o que aqui fizemos. Porque quando chegarmos lá e estivermos diante do Pai, é que serão abertos os livros e lá Ele vai nos dizer quais foram as nossas obras. Não que não podemos adquirir bens, sim podemos. Mas devemos ter sabedoria para adquirir este bem. Devemos amar a Deus e não ao dinheiro. Só que hoje vejo pessoas que fazem pactos com as trevas para adquirir bens, para adquirir dinheiro, para adquirir riquezas. Pessoas que vendem sua própria alma, se enganando a si próprio e lançando a sua alma fora do reino de Deus. Primeiro, que Jesus pagou o preço por toda a humanidade, sem exceção. Mas só será filho, só será a adoção aqueles que creem, que é o que acabamos de ler. Do contrário, o pai deles é o diabo. Mas nós, como cristãos, nós que aceitamos a verdade em nosso coração, em nossa mente, devemos buscar intensamente, mais e mais. Devemos dar as mãos uns aos outros e interceder pelas almas que estão perdidas neste mundo. Porque esse é o dever do cristão, se unir em um só propósito, em um só Deus. Devemos refletir, irmãos. Onde é que estamos juntando tesouros? Se é neste mundo na qual estamos vivendo, ou se é no reino dos céus. Faça a vocês, irmãos, uma pergunta. O que de fato vale a pena para a minha vida? O que de fato trará para mim prazeres?
o que de fato eu tenho juntado até aqui. E o que de fato me trará uma alegria eterna. Faça vocês essa pergunta. Reflitam sobre a vida de vocês, sobre o que tem passado, sobre o que tem buscado, sobre o que tem feito, o que tem pensado. Porque Deus conhece os nossos pensamentos. O mais oculto, o mais escondido do pensamento, da nossa mente, dos sentimentos em nosso coração, Deus, Ele tudo vê. Então devemos aceitar, irmãos, essa adoção que veio através do seu Filho Jesus, para que podemos, no tempo de Deus, receber o nosso galardão, a nossa coroa. Quando ouço as pessoas dizerem: ah, irmã, hoje vivemos no tempo da graça e não da lei. Irmãos, que tempo é esse que eles estão vivendo? Um tempo onde eles podem fazer o que querem, se sujeitar aos pecados, aos prazeres deste mundo e acharem que estão vivendo debaixo de que graça que é essa que eles estão vivendo. Essa graça não existe, irmãos. Isso é mentira. Isso é engano do diabo. Em primeiro lugar, a graça foi um favor que Jesus fez por nós. A graça é um favor que nós não merecíamos, mas Ele, com seu amor e obediência ao Pai, aceitou a vontade do Pai. Isso é graça. Naquela época vivíamos debaixo da lei, e Jesus cumpriu toda a lei. É como eu já tinha dito esses dias. Não vai achar vocês que estamos vivendo nessa graça, porque não estamos. Estamos vivendo sim. Através da graça. Até hoje, Jesus continua intercedendo por nós. Ele foi e enviou o seu Espírito. E o Espírito intercede por cada um de nós. Não tenha isso em vosso coração que vivemos pela graça, não. Através da graça que vivemos. Que até hoje não merecemos, mas até hoje Jesus tem intercedido por nós. E isso não quer dizer que devemos andar de qualquer maneira, que devemos ser cristão de qualquer maneira, que devemos fazer para nós deuses, como a Bíblia acabou de dizer, feita por ouro, feita por prata, por barro ou por pedra, seja lá o que for. Para com isso, irmãos, isso se chama idolatria. E a idolatria é um dos pecados que Deus mais abomina. E nós, como cristãos, não devemos ter associação, aliança com a idolatria, mas ter aliança e sermos associados somente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Recebam, irmãos, a adoção do Pai e do Filho sobre as vossas vidas. E lembrem-se, o verdadeiro cristão, ele não tem nada com as trevas. Ele não tem nada com o inimigo de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho
e em nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos.